Senhor. Abençoar a todos com a paz do Senhor Jesus. Todos os internautas. Que Deus abençoe a todos, seja bem-vindo em mais uma live de adoração ao Senhor e ministração da palavra. Peço aos irmãos que abram as suas Bíblias. A mensagem esta noite, o pastor Estevam já pregou logo na oração. Ele já pregou minha mensagem todinha. Jeremias 23, apenas no verso 29. Ele já pregou tudo, acho que é melhor deixar ele completar a mensagem. Aleluia. Estava hoje em oração e pedindo ao Senhor, palavra essa noite. E é o que o Senhor trouxe no meu coração. E o Senhor começou a falar comigo acerca dessa mensagem, da necessidade, da nossa necessidade como igreja do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ai, Jesus amado. Todos encontraram? Jeremias 23, no verso 29, que diz assim: aleluia. Porventura a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, como um martelo que esmiuça a penha? Poder se assentar? Essa é uma pergunta. Nós vamos colocar os textos para que possamos estar trazendo mais clareza sobre o que nós acabamos de ler. Hebreus 4, verso 12. Vamos falar do poder da palavra nessa noite. Hebreus 4, 12. Está um pouco claro aqui, né? Isso que é bom. Vamos ler junto com a igreja. Hebreus 4, 12. Todos junto comigo. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e ela é apta para discernir as intenções, os pensamentos do coração do homem. É a palavra de Deus que revela o nosso coração. Está aqui, né? Por isso, ela é apta, ela é precisa, ela é perfeita, ela é apta, ela tem toda a autoridade, porque ela é a palavra de Deus. A primeira coisa é que Jesus, ele é o verbo encarnado. Jesus é o verbo encarnado. Primeira coisa é que o verbo encarnado, Jesus é a própria palavra de Deus. No texto, versículo que lemos, justamente, que é o de Jeremias, eu só vou entregar uma breve mensagem. Eu digo que essa mensagem, essa reflexão que Deus colocou em nosso coração essa noite, é o começo do que Deus quer fazer em cada um de nós, não só hoje, mas no decorrer desses dias, porque o Senhor tem nos trazido algo muito preciso, muito importante para a nossa vida como igreja. O Espírito de Deus quer trabalhar em nós, mas para que o Espírito Santo do Senhor possa trabalhar em nós, necessário se faz que o nosso coração esteja preparado.
E para o nosso coração estar preparado, irmãos, precisamos deixar que a palavra entre. É a palavra de Deus que trabalha dentro de nós. Só que para a palavra trabalhar em nós, nós precisamos ouvir a palavra. E o ouvir a palavra aqui nesse sentido não é só ouvir por ouvir, mas é o ouvir e deixar ela entrar em nosso coração. É deixar que ela entre em nós. É a gente ouvir a palavra e deixar que ela possa produzir o seu devido resultado, porque a palavra não volta vazia, mas ela Deus envia com um propósito. Para que ela possa trazer o resultado devido, precisamos que ela entre. Porque às vezes a palavra a gente ouve, mas sai no ouvido, entra no ouvido e sai no outro. E o Senhor me falava hoje, igreja, com muita profundidade, com muita clareza, na minha oração, que nosso coração está muito duro. Irmãos, há corações muito resistentes aqui dentro. E é justamente por isso que o Espírito Santo de Deus está encontrando barreira para trazer o verdadeiro derramamento, o verdadeiro avivamento na nossa igreja. Porque a palavra não está entrando no coração de todos. Entra no coração de alguns, mas não de todos. Amém, igreja? Amém. Fácil não é, mas a minha responsabilidade é entregar essa mensagem. É a minha responsabilidade entregar a palavra como Deus quer que falamos, como precisamos ser fiéis na mensagem de Deus. Então, queridos, aqui está a palavra do Senhor, Deus falando acerca da restauração de Israel. E aqui o Senhor diz assim: olha, a minha palavra é como fogo. Fogo, o fogo serve para aquecer, o fogo serve para purificar, o fogo serve para queimar palhas secas, o fogo serve para também trabalhar a questão do metal, o fogo serve também para trabalhar a purificação do ouro. O ouro, para ser ouro, tem que passar pelo fogo. Há um texto que diz que o Senhor nos prova na fornalha da aflição. Fogo também representa avivamento e aprovação de Deus. Deus, Ele aprovou o ministério de Moisés por meio do fogo que estava naquela sarça, mas a sarça não se consumia. Fogo também representa o grande avivamento e o falar em línguas quando aconteceu em Pentecostes. Via-se línguas repartidas como de fogo, e um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa. O fogo tem muitas finalidades. Para a gente se alimentar, para a gente comer, tem que usar o fogo. Enfim, o fogo tem muita finalidade na nossa vida, do nosso dia a dia. Sem fogo não tem como a gente cozinhar, não é verdade? Mas nesse caso aqui, o fogo, que o Espírito Santo, ele também é representado pelo fogo. Tá bom? Então, a palavra de Deus, ela é como este fogo que queima todo o mal que está na vida do ser humano. Vai falar do coração.
Palavra como for, porque ela arde dentro de nós. Quando nós deixamos ela entrar, ela queima. E se ela queima, então ela está queimando aquilo que está dentro de nós, que é preciso ser desfeito. E só o fogo de Deus é que pode arder dentro de nós, para que possamos sentir o quanto nós precisamos de Deus em nossas vidas, e precisamos abrir o nosso coração e deixar que Ele purifique nosso coração. O nosso fogo, o coração precisa ser purificado pelo fogo da palavra. E a palavra de Deus, ela é aprovada, ela é pura. Aleluia. Porque os nossos corações estão carregados de muitos sentimentos. O nosso coração está pesado. Às vezes, com angústia, com a dor, com a mágoa, com a tristeza. O nosso coração está pesado nas nossas próprias convicções, nossos desejos, nossas vontades, carregado o nosso próprio eu, das nossas próprias razões, quando usamos de muitas alegações. Enfim, o nosso coração está carregado. A prova disso, irmãos, não se chora mais no culto. É aqui ou ali que vai ver alguém derramar uma lágrima no culto. É aqui ou ali que vamos ver um momento ou outro alguém cair de joelho. É um culto de adoração a Deus, a mensagem sendo pregada. Por quê? Porque não sentimos nada. Não sentimos nada. Estamos cheios de muitas coisas, menos da presença de Deus. Eu achei bem interessante, a irmã Neuza estava falando comigo na segunda-feira, que ela foi para uma confraternização do pessoal do banco dela de trabalho. Ela é gerente, então foi só a turma dos gerentes. Gerentes, subgerentes, gerente de mesa, gerente geral. E todo final de ano eles fazem essa confraternização. Só que todo o pessoal é da agência dela. É uma rede bancária, eles trabalham com alto investimento. Então é interessante aqueles irmãos que Deus colocou no coração dela para fazer uma campanha de oração por uma da gerente. Ela também é gerente. E essa gerente não era crente. Ela pregou o evangelho. E essa moça, muito rica, por sinal, muito rica, acabou aceitando Jesus. Porque ela ali naquela agência lá prega o evangelho para todos. No meio dos gerentes, todo mundo. Para ela ter esse negócio lá, que é setor do trabalho, eu sei que Deus tem permitido a ela ganhar vidas ali para Jesus. Muitas pessoas foram demitidas do setor administrativo, colocaram o nome dela na demissão, e o Senhor falou que ela não ia ser demitida, e o Senhor tem mantido ela ali, porque ela ali exerce o seu ministério de pregar a palavra. E Deus colocou no coração dela para fazer 21 dias de campanha de oração por essa gerente, que estava com problemas pessoais muito sérios. Eu sei que eu disse, ela aceitou Jesus, e foi uma batalha muito grande, porque é a principal muito grande que atua na família dessa moça. E eu sei, irmão, encurtando a história, semana passada foi o último dia da campanha, e estávamos, ela liga 8 da manhã, meio-dia, entregava o jejum, e orava também junto com essa gerente. Meio-dia ela ligava, dava aqui o joelho, a gente orava. Quando essa semana seria o último dia desses 21 dias da campanha, o dia anterior, oramos, ela disse assim: pastora, peça para que Deus envie capitalização para a agência, para ela. Ela é responsável, essa gerente é responsável desse setor. Que a gente está passando por uma dificuldade muito grande no setor financeiro, e ela precisa de capitalização, ou seja, alto investimento para aquela agência. E ali oramos, eu disse: Senhor,
Tu podes mudar essa situação dessa agência, por meio dessa gerente. O senhor pode mudar isso em um só dia. Em um só dia. No outro dia era o último dia da campanha, dos 21 dias. Olhamos, quando foi justamente no outro dia, irmãos, que completava 21 dias de jejum, naquele dia, Deus enviou um investimento de 3,5 milhões. Investimento esse que já há muito tempo se esperava, que já há muito tempo se buscava. Ela dizia que havia uma trava muito grande nessa questão de capitalização de recursos para aquela empresa. O que é que acontece, queridos irmãos? Quando é agora no sábado ou for no domingo, havia essa reunião de confraternização anual que eles fazem no final de ano. E foram para uma chácara onde houve ali um churrasco. E ali, em meio àquele momento, vários gerentes, mandou até a foto, vários gerentes. E ela começou ali, pediram para ela orar. Pediram para ela orar. Disse assim: "Pô, eu vou orar, mas antes eu vou pregar a palavra. Antes de orar, eu vou pregar a palavra." E ela pregou a palavra. E quando ela pregou a palavra, irmãos, ela disse: "Pastora, foi incrível." Você viu todos os gerentes chorando com a palavra. Aleluia. Você viu todos os gerentes chorando na oração. Ela disse assim: "Mas pastor, o que é isso? Eu não vejo crente mais chorando." Diz assim: "A gente entra na igreja, um povo seco, vazios, insensíveis, aonde não se sente mais a presença, aonde a palavra não surte mais efeito, a palavra não queima mais no nosso peito, a palavra não arde mais dentro de nós, não sentimos mais a necessidade de nos aquebrantarmos." E por que isso acontece? Porque o nosso coração está duro. Por que o coração está duro? O pecado endurece o coração do homem. Aí podemos dizer: "Sim, pastora, tu não crente." Queridos, não. Porque o não crente já tem um coração duro, porque não conhece a palavra. Mas nós, como servos de Deus, o nosso coração tem que ser aquebrantado. E o nosso coração está duro. E é por isso que há tanta dificuldade a gente se derramar diante do Senhor. Há tanta dificuldade de mudança, há dificuldade de transformação, há dificuldade porque não há arrependimento. O pecado endurece o coração do pecador. O pecado endurece o nosso coração, irmãos, e nos tornamos resistentes. Isto aqui é um alerta para nós. Ali tinha vários, ela fez uma foto de vários gerentes com a agência, o banco, a rede banco que ela trabalha, é uma rede bancária que é só de altos investimentos de setor empresarial. Vários gerentes. E a gente reúne vários cristãos. A gente fala de tudo. A gente prega, a gente louva, a gente ora, a gente recebe bênção, a gente recebe tudo, mas o coração está como terra seca. Aí o Senhor assim: "A minha palavra não é como fogo?" É uma pergunta que ele faz. A minha palavra não é como fogo, porque é que não está queimando mais o coração do meu povo? A minha palavra não é como labareda de fogo que queima, irmão. O fogo tem poder de derreter os metais. O fogo tem poder de derreter o ouro. O fogo tem poder de consumir tudo, incendiar tudo. Mas parece que o fogo da palavra parece que perdeu a eficácia em nosso coração. Estamos insensíveis. Nós estamos insensíveis, irmãos. A prova é que Deus fala conosco por meio da palavra profunda, pregação profunda. Mas e daí quando termina? E daí? Não deu em nada. Às vezes nos emocionamos, mas só aqui. Nós estamos sempre aqui conversando, continuamos do mesmo jeito, da mesma forma, com o mesmo dilema. Aí vai dizer: "A minha palavra também não é como martelo."
Isso não sabia. Quem trabalha na construção civil sabe muito bem disso. Quando começa a bater em um concreto, com um martelo, com uma marreta, é aquele estampilho, aquele barulho. Quando bate no ferro, na penha, no concreto, é aquele barulho. Mas que vai batendo naquele concreto, na primeira marretada não vai, não abala, na segunda não, na terceira não, e daí a pessoa vai insistindo com aquelas batidas, com aquelas marretadas, quando menos se espera, eles conseguem demolir um concreto. Hoje não tanto, porque tem maquinários bem precisos para se fazer esse serviço, mas aqui ou ali, em algum momento precisa usar esse mecanismo. Irmãos, assim deve ser a palavra em nosso coração, mas a palavra está batendo todo dia, está batendo na porta do nosso coração, a palavra está vindo de todas as formas, de todas as maneiras, e parece que o nosso coração está pior do que o de concreto. Está mais duro, há uma dureza, há uma resistência em nós. Indo para Ezequiel 30, acho que é 36, Ezequiel 36, 26, vamos ver se é isso. Se não for Ezequiel 26, é 20, aleluia, é o 26, do verso 26 e 27. Aleluia, glória a Deus. Vou pregar esse microfone, irmão, não vai esse microfone, só a graça do Pai, viu? Aleluia. Vou pegar esse microfone. Meu Deus do céu. Pronto, vamos ler aqui. Ezequiel 36. Deixa eu ver. Pronto, 36, 26. Vamos ler todos juntos. Daqui a pouco nós vamos orar. A hora já se foi, irmão. Meu Deus do céu, misericórdia. Aleluia, todos, irmão, todos. Ai, de novo, e dar-vos-ei um coração novo e um espírito. Queridos, quando o Senhor fala aqui, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de só um coração de carne que pode adorar a Deus. Só um coração de carne que pode glorificar, que pode sentir o efeito da palavra. Só um coração de carne que pode se prostrar diante do Senhor e o adorá-lo em espírito e em verdade, porque só o coração de carne é que pode receber o poder da palavra e sentir o temor, porque só o coração de carne é que tem sentimento. Coração de pedra não se move para nada, porque pedra não tem vida, não tem sentimento, não se move, mas só carne que tem sentimento. Aleluia. Ainda 27 também, versículo 27, aqui, olha que palavra gloriosa, o que diz assim? Porém dentro de vós o meu e farei que andes nos meus estatutos e guardarei os meus juízos. Então o Espírito Santo não pode operar em coração de pedra. O Espírito Santo não opera em pedra, porque pedra não sente, pedra não tem vida. Primeira coisa é um coração de carne. E o Senhor diz, eu porei dentro de vós um coração de carne. Quando fala de coração de carne, fala de sensibilidade, fala de aquebrantamento, fala de sentimento, fala
fala de ter emoção, fala de sentir a dor do nosso próximo, fala da gente sentir o sofrimento do nosso semelhante, fala da gente se humilhar e reconhecer quem somos. E depois de recebermos esse coração de carne, aí receberei, ele diz assim, e eu vos darei do meu Espírito. O Espírito Santo, irmão, ele não vai atuar em coração duro, coração endurecido, coração insensível, de maneira alguma. Não tem como, é inviável, não existe possibilidade. Eu estava vendo em Atos Apóstolos, quando Estevão estava diante do Sinédrio e ele faz um discurso e ele traz toda a história da promessa de Deus. Ele começa lá de Abraão, ele vem discorrendo até aquele momento, falando acerca da história, falando acerca de como Deus escolheu Abraão e se apresentou para Abraão, e ele faz uma narrativa, e ele dá um discurso tão profundo, uma mensagem tão extraordinária, tão tocante, tão impactante. E chegando em um dos versículos, diz que Estevão, cheio do Espírito Santo e de poder, ele dava testemunho acerca da morte e da ressurreição de Jesus. Ele dava testemunho com muita convicção. E diz o texto que quando eles ouviram Estevão dizer assim: eu vejo Jesus Cristo à direita do Pai, eu vejo o Filho do Homem assentado no seu trono, e agora ele está de pé. Na primeira parte ele vê Jesus Cristo ali assentado à destra do seu Pai. No termo do versículo ele diz: eu vejo agora o Filho do Homem, ele está de pé. Aleluia. Agora ele está em posição de ação, agora ele está agindo. E o Filho do Homem se põe de pé justamente na hora que Estevão está sendo apedrejado. Mas diz que quando Estevão começou a testemunhar, que ele vê o Filho de Deus, ele vê o Filho do Homem, vê o Filho de Deus sentado à destra do Pai. Mas agora quando ele diz que ele vê o Filho do Homem de pé, diz que quando eles ouviram isso, tamparam os seus ouvidos e começaram a ranger os dentes. E começaram a se estremecer e tamparam os ouvidos para não ouvir Estevão testemunhar. E diz a palavra de Deus que Estevão se põe de joelho. E quando ele terminou de testemunhar, arrastaram ele para fora da cidade para apedrejar. Mas quando ele se coloca de joelho, ele diz: Senhor, recebe o meu Espírito. Aleluia. Pedro diz assim: não impute essa culpa sobre eles. Receba o meu Espírito. E ali ele adormeceu. Irmãos, o que leva um ser humano está em fase da morte, sendo apedrejado, que o leva um homem nessa condição ainda a dizer: Senhor, não impute culpa sobre eles. Não impute, não culpe eles. Um exemplo do seu mestre. E Jesus na cruz, na hora da sua crucificação, ele disse: Pai, perdoa-os, porque ele não sabe o que faz. E agora eu pergunto: o que leva
vivemos. E que temos muita dificuldade de testemunhar acerca de Jesus. No momento da dor, no momento dos problemas, que o leva a ficar tão distante de Deus. Que o leva, porque alguém se apedrejado até a morte, e ele, cheio do Espírito Santo de Deus, ele diz: eu vejo Jesus Cristo assentado à direita do Pai. O céu se abre para Estevão, e ele começa a contemplar a glória do Senhor. Ele tem as dores. Imagina alguém ser apedrejado até a morte, e alguém está ali tão cheio de fé, tão cheio de amor, tão cheio do poder de Deus, que ele chega a dizer: eu estou vendo Jesus. Ele está sentado. Agora o Filho do Homem está de pé. Ele está em posição de ação. O que faz a gente perder essa visão da glória, irmãos? O que faz com que essas coisas ofusquem a glória de Deus que está sobre nós? Por quê? Se bem que as dores da alma são intensas, se bem que às vezes estamos agonizando, às vezes estamos em tamanhas aflições, mas nunca chega ao ponto que Estevão passou. Mas nunca chega a ponto que os heróis da fé passaram, que os pais da igreja enfrentaram, que Martim Lutero enfrentou, que Agostinho, os outros, Spurgeon, Jerônimo, até mesmo na nossa era passada, o que fez que eles, em face da morte, seguissem, extrair ainda da sua alma louvores belíssimos ao Senhor? O louvor da harpa, por exemplo, é um exemplo disso, que muitos louvores daqueles ali foi em momento traumático, de morte, de enfermidade, de perseguições, de prisões e tudo mais. O que leva a nossa geração, o cristianismo nossos dias está tão fragilizado assim? Na verdade, o que está nos fragilizando tanto? A palavra não é a mesma, o Espírito Santo não é o mesmo, Deus não é o mesmo, a promessa não é a mesma, a esperança não é a mesma, o céu que aguardamos não é o mesmo céu. Por que estamos embaraçando com coisas tão pequenas? A gente indo, estava encerrando a mensagem, a hora já foi, mas nesse momento da morte de Estevão, que vai dizer que Saulo que matasse lá no apóstolo Paulo, que Saulo de Tarsis, ele, naquele momento de querer ver o sangue de Estevão, ele se encheu de um gosto de sangue tão grande que mata, quanto mais mata, ele quer continuar matando, porque o diabo também se aposta. E ele ficou de uma fúria tão tamanha que levantou uma grande perseguição contra a igreja. Eu ainda não tinha parado para analisar sobre isso, que a grande perseguição que a igreja de Jerusalém sofreu se deu nesse momento da morte de Estevão, e que levantou-se uma grande perseguição contra a igreja, e que todo mundo se dispersou. Só diz o texto que só os apóstolos ficaram em Jerusalém, porque o sacrifício maior tem que ser os pastores. Os apóstolos não se ausentaram, porém todos os demais eles se dispersaram. Entre esses vai dizer que Filipe, que é um jovem diácono, evangelista, e ele continuou a sua missão. E aí que ele continua pregando o evangelho, e é aí que Simão, o mágico, que é um mágico que tinha, que ganhava dinheiro, e ele se converte, ele creu na mensagem
em Filipe, e ali o mágico se converteu e muitas outras pessoas se converteram. Mas vai dizer que o mágico chega uma hora que ele volta atrás e ele quer comprar o dom do Espírito Santo com dinheiro. E aí eu posso saber, ele não, o dinheiro serve para a sua própria combinação, porque você não compreende os mistérios de Deus. Você não tem parte desse mistério. Mas vai dizer que ali, queridos, levantou-se uma grande perseguição, porque o Saulo de Tarso, ele começou a entrar nas casas, ele começou a matar famílias, ele começou a arrastar mulheres, irmãs, ele começou a matar muita gente, e começou que tinha carta branca para isso, e foi uma perseguição, uma devastação terrível. Mas aqueles que iam fugindo por causa da perseguição, eles iam fugindo e pregando o evangelho, andando e pregando o evangelho. Aonde eles iam com medo, fugindo, mas pregando o evangelho, mesmo em face da morte. A Ásia foi evangelizada no prazo de 2 anos por essa questão. E vai dizer, no decorrer desse capítulo, que havia muita alegria no coração deles. Eles sendo perseguidos em face da morte, mas eles tinham alegria em testemunhar acerca da cruz e da ressurreição de Jesus Cristo. E diz que houve uma grande alegria. Eles fazem isso com muita alegria. Onde que está a nossa alegria, irmãos? Nos entristecemos com tanta facilidade, caímos na fé e nosso coração fica pesaroso, e aquele peso que entra dentro de nós vai endurecendo o nosso coração. E nessa dureza de coração, o Espírito Santo não encontra espaço. Levante e coloque de pé, vamos orar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou dar uma orientação para vocês essa noite. Aleluia. Aleluia. Glória, glória. Irmãos, nós estamos vivendo um momento de sequidão muito grande. Nós estamos como vale de ossos secos. Porque esse culto aqui, nossa noite, há anos atrás não era assim, há tempos atrás não era assim. Nós vamos nos acomodar com isso, nos conformar com isso? Não, né? Por que não era assim? Porque as redes sociais não estavam matando a fé dos crentes. Agora, as redes sociais estão matando a fé de todo mundo, destruindo lares, casamentos. Porque hoje, o que se ensina, o que se prega, quando se entra lá para ver a pregação de quem, o vídeo não sei de quem, então a pregação que tem aqui, a pessoa, ela não dá ouvidos. Já não serve mais para ele, já não serve mais para ela, porque eles vão ouvir conceito diferente e não vão dar ouvido à sã doutrina. A rede social está matando a fé da igreja, irmãos. A rede social está matando o respeito e está destruindo os lares e as famílias, e nós estamos numa inércia muito grande, achando que isso não é nada, porque hoje o que está acontecendo no mundo cristão, na igreja do Senhor, irmãos, é como foi o pastor pregou comigo. O mundo não está vindo para cá, não está trazendo, é nós que estamos indo buscar o mundo para cá. Não é o mundo mais que está vindo para cá contaminar a igreja, mas a gente está trazendo o mundo para cá, o conceito do mundo. Você percebe uma coisa? A educação familiar já não é mais o que a palavra ensina. A educação familiar é o que a internet diz. É o que eles estão ditando. É o mundo hoje que está ditando a regra familiar, os preceitos familiar, o ensino familiar. Agora é o mundo que dita. Ou então o governo que está ditando as regras. Como ficamos nisso? Aleluia, glória a Deus. Eu estava aconselhando uma pessoa, e ela me trouxe algo
muito sério, relacionado a essa questão de mãe, pais. E essa pessoa estava tão cheia de razão, tão cheia de razão, tão cheia de razão, e eu deixei ela se alimentar bastante com a razão dela. Bastante. Uma coisa muito chata, que eu não vou tocar em pontos aqui. Muito chato. Não foi jovenzinha, não. Muito chato. Eu deixei ela assistir bastante de razão. Aí eu fui para a palavra. Li vários textos, ela lê vários textos. E disse para ela. Disse, olha uma coisa que eu vou te dizer. Do Novo ao Antigo Testamento. Você vai falar sobre esse assunto. Falei para ela. E esse princípio de honra, ó, Deus não quer. É inviolável. Falei para ele. Isso aqui é um princípio de honra estabelecido por Deus. Quando você não cumpre isso aqui, sua vida está acabada. Entenda agora o porquê que todos esses anos da sua vida, já nessa fase adulta, já indo já para a segunda idade, de primeira e segunda idade, essa idade aí, seus 40 anos, quase 40 anos, até agora sua vida não avançou. Disse, olha, Deus não vai contra a palavra dele. Não deixe que o mundo dite as regras da sua vida. Não deixe que a internet dite as regras da sua fé. Mas deixe que a palavra de Deus te molde. Vamos ver a fé, então vamos orar agora. Não é por mais ninguém, primeiro por você. Você vai se derramar diante de Jesus. Separe o seu tempo, o seu momento. Porque, irmãos, Deus quer fazer uma obra muito boa. Deus, Ele quer curar nosso coração e estar nossas feridas. Davi disse assim, Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. De tudo, mas não retire de mim o teu Espírito Santo. O coração contrito e quebrantado, Deus, não descansa. Nós precisamos que o Senhor venha com o fogo dele, queimando dentro de nós tudo aquilo que está afastando a presença do Espírito Santo em nossa vida. Nós precisamos que o martelo chamado palavra bata forte até quebrar toda a resistência que tem dentro de nós acerca do poder de Deus. Tudo que está resistindo, toda a resistência na minha vida contra o poder de Deus tem que ser quebrado, ser demolido. São altares que estão dentro de nós, que tem que ser desmanchado, demolido, desfeito em nome de Jesus.